Ade, a parte da mudança está na gente se conscientizar de coisas que são absolutamente enraizadas e que a gente não dá conta. Algumas expressões racistas simplesmente fazem parte do vocabulário. É um absurdo, mas elas fazem. E a gente não percebia porque o real significado ou a origem não eram conhecidos ou não eram divulgados. Isso está mudando. Eu sinto isso no meu dia a dia, mas eu quero fazer aqui um exercício para que chegue no maior número de pessoas possível. Então, eu vou falar aqui algumas dessas palavras e expressões e eu peço para você, por favor, explicar por que elas têm que ser banidas do nosso dia a dia. Uma palavra extremamente usada é doméstica. Da onde vem? O que significa essa palavra? A palavra doméstica vem de domesticar ou domesticar alguém. A gente sabe que há milhões de anos atrás, ou algumas centenas de milhares de anos atrás, nós domesticamos os animais para que eles pudessem nos servir. E a mesma coisa que a gente faz com pessoas no país. A gente domesticou um grupo de pessoas e a gente acha que eles agora estão aptos a nos servir. Então, quando a gente está falando de doméstica, a gente está falando, por exemplo, como quando a Clarice Lispector e a irmã dela escreveram um livro Como Amansar as Empregadas Domésticas. Então, a gente está falando de realidade de um país que sempre entendeu as domésticas, to domesticate somebody. Se você fala inglês, você sabe exatamente o que isso significa. Então, não existe uma outra tradução para isso, senão uma frase completamente... E deixar a pessoa apta a estar dentro da sua casa, né? Exatamente. Domesticável. Mulata. Mulata é uma palavra que vem de mula, né? A gente vem de mule também, no inglês, então, de mula, porque esses seres híbridos que saíram de relacionamentos, de cruzamentos que não deram certo. Geralmente é daí que vem essa questão da mulata, e aí eles usam muito isso. Há várias explicações, mas eu gosto de falar dessa que é mais simplificada, sobre a relação entre o animal e sobre esses cruzamentos de animais, e, portanto, a gente fala muito sobre isso, porque o mulato vai diretamente a algumas teorias eugênicas que a gente vai entender aí no século XIX, início do século XX, durante muito tempo. Outra palavra falada constantemente é denegrir. Denegrir é a mesma coisa que a gente vai falar sobre judiar. Quando a gente está falando judiar, é um termo incrivelmente xenófobo, racista em relação aos judeus, que foram castigados por conta de serem Jews. Então, é horrível falar isso, judiar, por exemplo, ou chamar um judeu de kick, por exemplo. Então, a mesma coisa com denegrir, escurecer, fechar. Então, quando a gente usa isso, eu não vou denegrir a outra pessoa, já ouviu falar isso? Eu não vou colocar o peso do negro em cima dele, de ser negro em cima dele. Portanto, é incrivelmente racista. A gente deve, de fato, evitar esse tipo de fala. Assim como a gente respeita os judeus e a gente evita usar o judiar, que não usemos o denegrir. Lista negra. Você faz parte da minha lista negra, hein? Ai, gente, the blacklist, a lista negra, né? Schwarzliste. Isso é usado no mundo inteiro, esse negócio de usar a lista negra. E é uma forma incrivelmente... A gente podia evitar, né? A gente precisa... Sabe que é uma coisa muito interessante? Para a gente acabar com o racismo, ou para a gente poder combater o racismo, vamos parar de racializar tudo que a gente fala? Vamos parar de falar lista negra, lista branca? Vamos parar de falar? Porque se a gente parar de racializar, a gente vai começar, de fato, a falar as palavras pelo que elas são. É uma lista ruim, uma lista que não é boa, uma má lista. Mas uma lista negra, por que eu vou usar uma lista negra? Por quê? Mas isso não tem nada a ver, não tem nada para você que não é negro. Porque imagina, se todo momento que a gente for falar de algo ruim, a gente vai estar falando de algo que se assemelha comigo. Imagina o que acarreta isso na cabeça de uma criança negra. Exatamente. Não tem mais essa de, mas eu falo, não é por mal que eu faço, foi assim que eu aprendi, ou não, a minha intenção não é essa, a intenção é essa, não tem outra, tem que parar e pronto. Não é por mal. Aqui a outra, inveja branca.
Então, inveja, a gente já tem como por inveja que inveja é algo ruim, tá? A inveja é algo ruim. E aí a gente cai na última palavra. A última palavra que a gente falou aqui foi lista negra. Se a lista negra significa algo ruim, a inveja branca significa algo bom. Ou seja, a inveja é preta e a inveja é ruim. E a inveja branca é aceitável, Significa é uma é inveja boa. aceitável, é uma inveja leve, não é verdade? Porque Né? branco é leve, porque branco é bom, porque branco é aceitável. Próxima, tem um pé na cozinha. Tem um pé na cozinha é até um pouco mais complicada, porque tem um pé na cozinha, a gente está falando de uma questão muito ligada à escravidão e a gente está falando isso de várias formas. E uma das formas que a gente pode interpretar o pé na cozinha é que você tem um filho ou você tem um ascendente que seja negro em algum momento da sua história. Isso é completamente absurdo, porque se você diz que você é descendente de um negro, ao invés de você falar, eu tenho ascendentes negros também na minha família. Não, você usa isso de uma forma pejorativa, de uma forma completamente absurda, dizer assim, eu tenho um pé na cozinha, porque na sala, na casa, no lugar de um ambiente de convívio, a gente nunca está, a gente sempre está nos lugares de serviço, somos os serviçais. Por outro lado, a gente também tem essa questão de falar de relacionamentos interraciais durante a escravidão, de que geralmente saíam filhos desses casamentos interraciais. E esses filhos eram filhos desses relacionamentos, nem sempre casamentos, mas relacionamentos que eram extremamente abusivos. Então, falar que tem um pé na cozinha é ridículo. Uma outra expressão usada bastante e que tem uma origem também bizarra, absurda, é o feito nas coxas. Quando alguém faz um trabalho mais ou menos, fala, isso aí você fez nas coxas. O que isso significa? Olha só, esse feito nas coxas é uma expressão que é feito de qualquer jeito, quando dá errado, quando o negócio não funciona. E geralmente quando sai mais escura a argila, a gente fala que foi feito nas coxas, que ela queimou um pouco mais. Então, esse feito nas coxas é uma forma incrivelmente bizarra de falar sobre algo que seja mal feito, que não seja bom, que seja feito, como eles falam também, serviço de preto também. Você já ouviu essas expressões? São serviços... Sim, óbvio que eu São, já ouvi, são mas completamente... hoje eu estou falando muito de pejorativo, mas que são pejorativos, não tem outra forma de falar sobre de como isso acontecia, esses serviços mal feitos. Outra, já teve até novela chamada com o nome dessa expressão, que é da cor do pecado. Que não foi escrita por uma pessoa preta. Que é importante falar. Só vai escrever uma novela chamada Auschwitz uma pessoa que não é alemã. Uma pessoa que não é judia, desculpa. Claro, Né? claro, Só pode escrever isso, né? claro. Sexo e as negras. Mostra o quanto está enraizado sem as O pessoas sexo e sequer as negras. Lembra se dessa? ligarem. Então, você só vai falar de um outro grupo quando você você está vendo ele Você de não outro faz lado. parte desse grupo, você está vendo ele de fora. Não, aí você até faz uma forma de romantizar a história, não é? Que história, essa história não era tão ruim. Bom, a cor do pecado tem muito a ver com a forma de o olhar das pessoas em relação a pessoas negras, com a cor do exotismo e também a cor da luxúria. Tá? Você fala muito sobre isso. Mas só que a cor do pecado talvez não seja o que você queria que eu colocasse aqui, mas que eu vou falar da cor do pecado. Que você coloque o que você pensa. O que eu digo assim, que você pensou aqui, é que a cor do pecado ela tem um significado muito pior do que você já provavelmente ouviu. A cor do pecado, quando a gente fala que o negro é a cor do pecado, a gente lembra de exoticidade, a gente lembra de várias coisas, mas a gente se esquece da justificativa cristã em relação à defesa da escravidão para
a escravidão perpétua, que foi dada lá em 1456, tá? Pela Igreja Católica, que dizia o seguinte, que a Igreja outorga a escravização perpétua de pessoas do continente africano e, portanto, depois eles vão criar isso, chamava Dum Diversas, o nome dessa bússola papal que foi emitida. E a partir daí existem várias teorias que vão criando. E uma das teorias que ganha mais força entre os cristãos e que já foi colocada por um deputado evangélico em 2011 no seu Twitter, nas suas redes sociais, é de que os negros eles descendem de um grupo amaldiçoado por Deus no Velho Testamento. E, portanto, eles são um povo amaldiçoado, e por isso que a África é tão pobre, por isso que os negros foram escravizados. Você vai ouvir isso até do guru do movimento de extrema-direita do Brasil, que escreve isso num livro. Né? Ele diz que as pessoas negras elas deviam agradecer a Deus porque por tudo que eles já cometeram na sociedade, a escravidão no Brasil foi pouco. Essa é uma que eu confesso que eu também não sabia e eu soube na pesquisa que a gente fez aqui para levantar essa pauta com você, que é Inhaca. Ah, tá. Inhaca vem 2 pontos muito interessantes. O primeiro que é o nome do grupo. Inhaca é um povo que vive em Moçambique, então, portanto, numa ilha, e esse povo veio pro Brasil e tudo bem, a gente tem esse grupo. E a gente associar os povos Inhaca com um cheiro ruim tem muito mais a ver com uma outra questão, que é uma questão da história do sanitarismo do Brasil também, que a gente precisa trazer isso também, tá? Então, de um lado, a gente tem chamar os negros de Inhaca, os negros do grupo Inhaca de sujos que cheiram ruim, tá? Um cheiro forte, você já ouviu essa, com certeza, você é branco, você já ouviu na casa de algum tio no Natal essa história. Aquele tio que ninguém gosta, nossa, ninguém merece, né? Até morreu, coitado, cirrose. Mas aí, né, toda a família tem esse tio, né? Ele é o Papai Noel, geralmente. A gente, nossa, o Papai Noel do demônio. E aí, o que acontece? Essa história de falar que negros têm um cheiro ruim, ele vem originário desse lugar, mas ela se perpetua em outro lugar. Ela vai se perpetuar no Brasil com, não somente o Inhaca, mas com a própria ideia de que os negros cheiram mal. Né? Você já ouviu isso. O que resta disso é a ideia de que os negros cheiram mal. Mas de onde vem isso? Vem da história do sanitarismo no Brasil, que no início do século XX, não vou falar do início do século XX, durante todo o processo da escravidão, os negros eles eram as pessoas que levavam os baldes de excrementos para um lugar para poder ser despejados lá, mas eles pegavam de casa em casa. Isso acontece ainda hoje com alguns grupos que nós vamos chamar de grupo dos párias na Índia, que ainda vão na casa das pessoas pegar o excremento para jogar fora, em lugares onde não há saneamento básico. E no Brasil nós tínhamos o que a gente vai chamar de negros tigres. Você já ouviu falar isso? Então, eles ficavam com marcas nas costas, marcas dos excrementos que iam se tornando cicatrizes. Então, eles iam ficando todos como tigres mesmo, com rachaduras na pele. Então, eles cheiravam muito mal. Então, as pessoas criaram, claro que cheiravam muito mal, porque eles levavam, gente, os excrementos, imagina. Então, essas histórias se transformaram numa quase que realidade para os muitos brancos brasileiros, de que o negro ele cheira mal, o odor do negro vem daí. Então, e que não tem nada a ver, né? Fica sem tomar banho 3 dias para você ver se tu não, né? Então, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, Ade, para a gente fechar aqui, agora é uma questão que eu quero assim ter a sua opinião para tentar deixar claro, porque assim, quando eu era adolescente, eu lembro de uma palestra que eu assisti, onde o palestrante, que era preto, ele falava que
a gente tinha que chamar as pessoas de cor de negras, porque preto era a cor, como se fosse a cor do lápis de cor, como verde, azul, amarelo, preto, tal, tal. Então, durante anos na minha vida, eu me referia falando negros. Aí agora, nesse último Big Brother, uma das coisas que popularizou foi o Babu com um discurso falando que negro vem da palavra negro, que significa inimigo, e que ele quer ser chamado de preto. E aí eu automaticamente, tentando acertar, né? Que é o que a gente quer, o que a gente quer acertar. Eu passei a me referir apenas como preto. Na sua opinião, qual que é a terminologia mais adequada? A terminologia do respeito, tá? Me trate com respeito, entendeu? Porque eu tendo doutorado, pós-doutorado ou não, para o racista eu vou continuar sendo um preto ou um negro com doutorado, ou qualquer coisa com doutorado. O que o Babu falou, ele é uma pessoa muito uma pessoa que eu conheço, uma pessoa muito apaixonada no que estava falando, mas não é um consenso entre os negros o que ele falou, tá? Principalmente esse negócio do negro vindo do grego, tá? Então, é importante, eu nem entro nesse questionamento. Isso nunca foi parte da discussão do movimento. O movimento nunca teve essa discussão. Então, a gente pode concluir que seja negro, seja preto, se for falado com respeito, é o que vale? Acredito que sim. Eu acho que eu, pelo menos, tenho esse pensamento, mas é um pensamento muito pessoal, assim, entendeu? Tem gente que fala negro, tem gente que fala preto, porque no Brasil a gente não dissociou uma coisa da outra, entendeu? Durante muito tempo. E eu não posso... O movimento negro, ele lutou durante muito tempo para ser reconhecido como um movimento negro. Tá? Então, jogar essa pauta no buraco de pessoas que vieram atrás de mim, eu acho que é completamente bizarro. E, portanto, negro é o nome do movimento que existe há 4 séculos no Brasil, e não sou eu, AD Júnior, que vou chegar aqui, o novato do rolê, para poder dizer quem pode falar, o que não pode, jogando por terra toda a pauta do nosso povo nos últimos 4 séculos. Então, Vamos pela base do respeito, né? Respeito. Acima de tudo, né? É isso. Eu acho que é isso. Porque realmente tem pessoas que falam negro com uma conotação que você até estranha. Mas tem pessoas que falam com a naturalidade que é ok, que tem respeito. As pessoas negras do nosso país, as pessoas negras do movimento, as pessoas do movimento negro. Esse negro, essa pessoa negra, só porque é um negro conotação, né? Um homem preto brasileiro, um homem preto americano, um homem preto francês, esse preto qualquer coisa, esse preto aí. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Perfeito. Mais explicadíssimo, perfeito. Ade, muito obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. Foi muito elucidativo para mim, para todo mundo que vai assistir, eu tenho certeza absoluta. Continuamos firmes na batalha e conta comigo, tá, irmão? Obrigado mesmo. Tá, vamos junto. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Espero que a gente possa continuar essa conversa. Tá? Acho que isso é muito importante. Com certeza.